No tecido da história americana, a figura de Abraham Lincoln permanece como um farol de liderança, coragem e dedicação aos princípios fundamentais. A sua vida, marcada pela adversidade e pela luta, é um testemunho comovente de como um homem de origens humildes pode ascender e tornar-se um dos líderes mais influentes da nação. Desde a sua infância numa cabana de madeira no Kentucky até a presidência durante a Guerra Civil, a biografia de Abraham Lincoln é uma narrativa fascinante que transcende o tempo e continua a inspirar gerações. Este vídeo mergulha nos momentos cruciais e nas facetas menos conhecidas da vida de Lincoln, desvendando os acontecimentos que moldaram o homem por detrás da cartola alta e da barba característica, revelando a profundidade e a humanidade de um dos presidentes mais venerados da América. Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, nasceu perto de Odinville, no Kentucky, a 12 de fevereiro de 1809. A sua família mudou-se para Indiana quando ele tinha 7 anos de idade e ele cresceu no limite da fronteira. Teve pouca educação formal, mas lia vorazmente quando não estava a trabalhar na quinta do pai. Mais tarde, um amigo de infância recordou o intelecto desenfreado de Lincoln e a imagem de Lincoln com os olhos injetados de sangue e o cabelo despenteado enquanto lia atentamente até tarde da noite. Em 1828, aos 19 anos, acompanhou uma barcaça carregada de produtos agrícolas pelo rio Mississippi até Nova Orleans, Louisiana, a sua primeira visita a uma grande cidade, e depois regressou a pé a casa. 2 anos depois, para evitar problemas financeiros e de saúde, o pai de Lincoln transferiu a família para Illinois. Depois de se afastar de casa, Lincoln geriu uma loja de artigos gerais com um sócio durante vários anos, antes de vender a sua parte de se alistar como capitão da milícia em defesa do Illinois na Guerra do Falcão Negro de 1832. A Guerra do Falcão Negro foi um conflito que ocorreu em 1832 no centro-oeste dos Estados Unidos. A guerra recebeu o nome do chefe Falcão Negro, líder de um bando de tribos Sioux, Fox e Kickapoo que lutaram na frente britânica contra o exército dos Estados Unidos e a milícia dos territórios do Illinois e do Michigan pela posse de terras nesta zona. Black Hawk, um chefe Sioux, sentiu-se enganado num recente negócio de terras e tentou reinstalar-se no território que ocupava anteriormente. Lincoln não assistiu diretamente ao combate durante o breve conflito, mas a imagem dos campos de batalha repletos de corpos de centenas de soldados que pereceram em Stillman's Run e Kellogg's Grove afetou-o profundamente. Como capitão, desenvolveu uma reputação de pragmatismo e integridade. Uma vez, enfrentou uma vedação durante as manobras de treino e, não se lembrando das instruções de marcha para dizer aos seus homens como passar, ordenou-lhes simplesmente que se separassem e se reagrupassem do outro lado 1 minuto depois. Noutra ocasião, deteve os seus homens antes de executarem um vagabundo nativo americano acusado de ser espião. Lincoln pôs-se à frente dos seus mosquetes levantados e disse que desafiou os seus homens a lutar pela vida do nativo aterrorizado. Os seus homens retiraram-se. Por fim, após a guerra, Lincoln estudou direito e fez campanha para um lugar na legislatura do estado de Illinois. Embora não tenha sido eleito na sua primeira candidatura, Lincoln perseverou e ganhou o cargo em 1834 como representante do Partido Whig. O Partido Whig dos Estados Unidos foi um partido político que existiu durante o século XIX nos Estados Unidos. Alguns anos mais tarde, Abraham Lincoln conheceu a sua futura esposa Mary Todd em Springfield, Illinois, onde trabalhava como advogado. Casaram-se em 1842, apesar da oposição da família dela, e tiveram 4 filhos. Apenas um deles sobreviveu até a idade adulta. A origem da profunda tristeza que impregnava a família Lincoln, com desvios ocasionais que beiravam a loucura, é frequentemente atribuída à sua estreita relação com a morte. Pois, como já dissemos, ela era uma ocorrência comum na vida de Lincoln, tanto com seus colegas soldados quanto com os membros de sua própria família. Lincoln, que se autodenominava advogado das planícies, concentrou-se em sua prática jurídica multifacetada no início da década de 1850, após um mandato no Congresso de 1847 a 1849. Ele se filiou ao Partido Republicano, também conhecido como Grand Old Party. Ele também se juntou à controvérsia sobre o sectarismo, então vigente, em 1856.
Uma série de debates acalorados em 1858 com Stephen Arnold Douglas, um político americano de Illinois, patrocinador da Lei Kansas-Nebraska de 1854, sobre a escravidão e seu lugar nos Estados Unidos, fez de Lincoln uma figura de destaque na política nacional. A plataforma anti-escravagista de Lincoln afastou seus muitos apoiadores sulistas, que ficaram irritados com sua indicação para presidente em 1860. Em 6 de novembro de 1860, Lincoln venceu a eleição presidencial dos Estados Unidos sem o apoio de nenhum estado do Sul. Os rumores de secessão no país, ou seja, a separação dos Estados Unidos para formar um estado independente, que vinham fervilhando desde 1830, assumiram um novo tom de seriedade na atmosfera. A Guerra Civil não foi totalmente causada pela eleição de Lincoln, mas esse foi um dos principais motivos para o início da guerra no ano seguinte. A decisão de Lincoln de lutar em vez de deixar os estados do Sul se separarem não se baseou em suas opiniões sobre a escravidão. Em vez disso, ele considerava seu dever sagrado, como presidente dos Estados Unidos, preservar a União a qualquer custo. Seu primeiro discurso de posse foi um apelo para que os estados rebeldes, 7 dos quais já haviam se separado, se juntassem novamente à nação. Seu primeiro rascunho do discurso terminou com uma mensagem ameaçadora: será a paz ou a espada? A Guerra Civil começou com o bombardeio confederado do Forte Sumter, na Carolina do Sul, em 12 de abril de 1861. O Forte Sumter era uma guarnição em uma ilha costeira no Oceano Atlântico, na entrada da Baía de Charleston, Carolina do Sul. Localizado no porto de Charleston, era um posto avançado da União no recém-separado território confederado. Lincoln, ao saber que o forte estava com falta de alimentos, enviou suprimentos para reforçar os soldados no local. A Marinha Sulista repeliu o comboio de suprimentos. Após essa repulsa, o exército sulista disparou o primeiro tiro da guerra contra o Forte Sumter, e a defesa federal se rendeu após uma batalha de 34 horas. Dos confederados ao Forte Sumter, sua importância histórica reside no fato de que foi nesse local que ocorreu a primeira batalha da Guerra Civil, em 13 de abril de 1861. Em 28 de abril de 1948, o Congresso dos Estados Unidos estabeleceu a fortificação como um monumento nacional. Durante a guerra, Lincoln teve dificuldade em encontrar generais capazes para seus exércitos. Como comandante-chefe, ele detinha legalmente o posto mais alto das Forças Armadas dos Estados Unidos e aplicou sua autoridade diligentemente por meio de planejamento estratégico, teste de armas e promoção e rebaixamento de oficiais. M.C. Dovell, Fremont, M.C. Cleland, Pope, M.C. Cleland novamente, Buell, Burnside, Rosecrans, e todos esses homens e outros mais estavam perdendo força sob o olhar atento de Lincoln porque não conseguiram alcançar a vitória no campo de batalha. A Batalha de Antietam. Enquanto isso, no norte dos Estados Unidos, a Batalha de Antietam, também conhecida na historiografia sulista como Batalha de Sharpsburg, foi o primeiro grande combate armado da Guerra Civil Americana a ocorrer no norte. A batalha ocorreu em 17 de setembro de 1862, perto de Sharpsburg, condado de Washington, Maryland, Estados Unidos, e nas proximidades de Antietam Creek. A batalha fez parte da campanha de Maryland e é a batalha mais sangrenta da história dos Estados Unidos travada em um único dia, com quase 23 mil baixas. Lincoln emitiu sua famosa Proclamação de Liberdade e Emancipação somente em 1º de janeiro de 1863, após a vitória da União na Batalha de Antietam. A Proclamação de Emancipação, que se baseava legalmente no direito do presidente de confiscar a propriedade daqueles que se rebelaram contra o Estado, só ordenou a libertação dos escravos nos estados do Sul onde as forças de Lincoln não tinham controle. Entretanto, ela mudou o tom da guerra, que se tornou, do ponto de vista dos estados do Norte, uma luta para preservar a União e acabar com a escravidão. Em 1864, Abraham Lincoln buscou a reeleição como presidente dos Estados Unidos. Esse período foi crítico, pois a nação estava envolvida na Guerra Civil, e Lincoln temia que o prolongamento dos combates pudesse afetar suas chances de reeleição. Durante grande parte da guerra, Ulysses S. Grant, um general discreto, mas eficaz, comandou todas as forças armadas da União.
Foi nos últimos meses da campanha eleitoral que os esforços de Grant começaram a dar frutos com uma série de vitórias significativas. Esses triunfos militares contribuíram de forma crucial para o apoio à candidatura de Lincoln e, por fim, desempenharam um papel importante em sua reeleição. Em seu segundo discurso de posse, em 4 de março de 1865, pouco depois de sua reeleição, Lincoln delineou sua visão para o país quando a guerra chegasse ao fim. Ele expressou seu firme compromisso com a busca de uma paz duradoura entre nós. Lincoln enfatizou a importância da reconciliação e estabeleceu um tom de compaixão e unidade na reconstrução do país. Nesse discurso, Lincoln enfatizou a necessidade de deixar para trás a amargura e a animosidade, declarando que seu único objetivo era não ter maldade com ninguém e defendendo a caridade para todos. Esse apelo à compaixão e à reconciliação tornou-se especialmente significativo à medida que a Guerra Civil se aproximava do fim. Um mês após o discurso, a guerra chegou ao fim, marcando um marco crucial na história dos Estados Unidos. E, finalmente, sobre a história de Abraham Lincoln, em 14 de abril de 1865, enquanto assistia a uma peça no Ford's Theater em Washington, D.C., Abraham Lincoln foi baleado pelo simpatizante confederado John Wilkes Booth. O assassinato foi parte de uma conspiração maior para eliminar o governo do Norte, na qual o secretário de Estado William Seward também foi gravemente ferido. Lincoln morreu no dia seguinte, e com ele se foi a esperança de reconstruir a nação sem rancor. A figura de Abraham Lincoln está associada a vários valores e princípios que são reconhecidos e admirados na história dos Estados Unidos e em outros países. Aqui estão alguns dos valores comumente atribuídos a Lincoln. Honestidade. Lincoln é famoso por sua integridade e honestidade. Seu apelido Honest Abe, Abe honesto, reflete sua reputação como alguém que valorizava a verdade e a honestidade em sua vida pessoal e política. Compromisso com a liberdade. Lincoln é lembrado por sua dedicação à preservação da União e à abolição da escravidão. Sua liderança durante a Guerra Civil e a proclamação da emancipação refletem seu compromisso com a liberdade e a igualdade. Compaixão e empatia. Seus discursos e ações indicam um profundo senso de compaixão por seus concidadãos. Seu apelo à caridade para todos durante seu segundo discurso de posse reflete o desejo de reconciliação e união após a Guerra Civil. Liderança resiliente. Durante toda a Guerra Civil, Lincoln demonstrou resiliência e liderança em tempos difíceis. Sua capacidade de manter a determinação e o foco na preservação da União, apesar dos desafios, é notável. Igualdade e justiça. Lincoln defendeu a ideia de que todos os homens são criados iguais, refletindo os ideais fundamentais da Declaração de Independência. Seu papel na abolição da escravidão contribuiu significativamente para a busca da igualdade e da justiça. Paciência e tolerância. Embora a Guerra Civil tenha sido um período tumultuado, Lincoln defendeu a paciência e a tolerância na busca da reconciliação. Seu foco estava na construção de uma nação unida, apesar das profundas divisões. Mas agora é a sua vez de comentar. O que você acha desse personagem? Estamos ansiosos para ler seus comentários. Se você achou o vídeo útil, curta-o para apoiar nosso projeto e inscreva-se. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.